Olá pessoal, dando continuidade à nossa disciplina de banco de dados, vamos para a aula 2. Só lembrando que essa disciplina ela tem uma carga horária de 60 horas e eu sou o professor Railton Wesley. Na aula de hoje, pessoal, a gente vai iniciar nossos primeiros conceitos, que é o conceito de banco de dados. Mas antes de iniciar esses conceitos, eu sempre gosto de contextualizar, né, da forma mais simples possível esse cenário, né, de banco de dados, sempre tentando comparar com um exemplo simples, né, que possivelmente você já vivenciou ou leu em algum outro lugar, para que possa facilitar o entendimento sobre a disciplina, tá? Então, antes de iniciar de fato, vamos contextualizar um pouco, né, entender o que seria o armazenamento desses bancos de dados, dessas informações em banco de dados, tá? E depois, posteriormente, nós vamos passar para as questões técnicas, tudo bom? Vamos lá. Então, vamos começar por uma leve introdução. No universo tecnológico, o que aconteceu em um passado recente teve como motivação a mesma lógica do problema de cadastro de cliente da sua empresa de vendas. Sim, pessoal, aquele mesmo exemplo que nós informamos na aula anterior, onde eu tinha lá uma quantidade de pessoas trabalhando em rede e aquela quantidade de pessoas que trabalhavam em rede precisava acessar um determinado arquivo. E o fato de acessar um determinado arquivo e não ter um software de gestão, de controle de acesso, houve-se a necessidade de criar cópias separadas. E o fato de se criar cópias separadas é o risco de redundância. E aí a redundância ela pode trazer aí vários probleminhas, ou seja, duplicidade de arquivo, né? Duplicidade de informações ou informações divergentes, ou até mesmo retrabalho, tá? Ou seja, uma atualização que foi feita, teoricamente ela vai ser feita de novo porque os arquivos não estão conversando, tá? Então é nesse sentido, tá certo? Então, pessoal, aplicativos, né, empresariais faziam acesso a arquivos sem um elemento central para controlar o processo. Isso criava um caos, pois não tinha controle de redundância, tá? Então vocês conseguem compreender, pessoal, a motivação, tá? A motivação para banco de dados. Então é muito importante compreender isso, tá? Antes da gente entrar em termos técnicos, a aula anterior foi só basicamente sobre redundância. E aqui nós estamos reforçando esse entendimento para que você possa compreender a motivação que levou à implementação de banco de dados, tá? Novamente, sinalizar o mesmo exemplo, tá? Então, digamos que você está lá trabalhando na sua empresa de vendas, lá no departamento lá de vendas, que tem lá umas 20 pessoas, vamos pegar aqui um exemplo, 20 pessoas, que trabalham no setor de atualização cadastral de clientes, de telefone, uma das coisas que mais se atualiza é telefone. Então, digamos que essa galerinha lá está atualizando lá os telefones dessa galerinha. E aí o que acontece? Quando você está trabalhando em um ambiente em rede, o sistema operacional ele detecta que já tem um fulano lá que está com aquele arquivo aberto. Automaticamente ele recomenda que se faça uma cópia. O fato de fazer uma cópia, você está descentralizando as informações. Ou seja, o que pode acontecer é que essa atualização feita pelo funcionário A não vai conversar em tempo real com o funcionário B. Ou seja, pode ser que uma coisa já tenha sido resolvida pelo funcionário A, mas como o funcionário B não está sabendo, talvez ele irá fazer a mesma coisa. Duplicidade de arquivos, até mesmo retrabalho. Ou em alguns casos também, informações divergentes, né? Por quê? Porque as informações não estão conversando. E aí, pessoal, para resolver essa situação, trouxe a necessidade de se usar banco de dados. Então, essa foi a motivação, tá? Então, pessoal, compreensão em relação a isso, tá? Então, redundância, tema central da nossa primeira aula, que nós estamos
reforçando no início dessa. Mas, professor, qual é o termo técnico para a palavra redundância? Eu trouxe aqui um conceito, tá? Vamos lá. Redundância é a insistência desnecessária nas mesmas ideias, excesso de palavras, de expressões, tá? Então, o termo na tradução de redundância é isso, uma insistência desnecessária das mesmas ideias, excesso de palavras e de expressões, tá? Então, pessoal, quando a gente olha para esse cenário, a gente vê que uma das motivações, tá? Principalmente, tá? A motivação central para a vinda de banco de dados se chamou redundância, tá bom? E aí, professor, como que se resolveu esse problema de redundância? Vamos lá. Eis que surge sistema de gerenciamento de banco de dados. Ah, professor. Então, quer dizer que sistema de arquivo é uma coisa que o senhor falou na aula anterior e sistema de gerenciamento de banco de dados é uma outra coisa. Sim. Sim. Tá? Então, quando você está olhando só para sistema de arquivo, você acessa direto. Você não precisa de um intermediário, de um software intermediário. Digamos que você quer acessar uma planilha eletrônica lá do Excel. Você simplesmente só vai lá, clica e abre. Porque você está utilizando um sistema de arquivo. Quando você utiliza de um sistema de banco de dados, gerenciamento de banco de dados, você tem um intermediário. Tem um intermediário. Você não acessa diretamente a base de dados. Tá? Você não acessa diretamente a base de dados. Então você conversa com o SGBD, que o SGBD vai fazer esse trabalho para você. Certinho? Então, pessoal, para resolver a questão da redundância, surge sistema de gerenciamento de banco de dados para atuar como guardião do banco de dados, tá? Como guardião do banco de dados, tá? Sempre, pessoal, que a gente for falar de banco de dados, né, em todas as nossas diagramas, né, nas figuras, sempre ela vai ser representada por esse cilindro, tá? Por esse cilindrozinho aí. Então, base de dados, cilindro, tá bom? Base de dados, cilindro, tá bom? Então, ele vai atuar como um guardião do banco de dados que substitui a abordagem de arquivos, tá? E aí, pessoal, tem aí uma característica muito importante, altamente relevante de SGBD em relação a sistema de arquivos. Vamos lá? O SGBD, também conhecido como Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados, tá? Ele tem um princípio da atomicidade. Professor, o que seria atomicidade? Pessoal, importante observar isso, tá? Por isso que todo sistema, independentemente se é um sistema pequeno ou grande, complexo, mas a relevância do SGBD é o princípio da atomicidade. Como, professor? Caso ocorra erro em determinada transação, todo o conjunto a ela relacionado será desfeito até o retorno do estado inicial. Professor, você poderia esclarecer melhor isso? Vamos lá. Digamos que você está utilizando o seu smartphone. Para fazer uma transferência bancária. Digamos que você está utilizando o seu smartphone para fazer uma transferência bancária. E aí, você foi lá, digitou tudo bonitinho, tá acessando o banco de dados, tal, beleza, meu dinheiro tá aqui, tal, vou transferir para a conta tal. E aí você, botou a senha e confirma. Só que nesse exato momento, houve a ruptura da fibra ótica. E sua internet caiu exatamente no momento que você confirmou. O que é que vai acontecer? Automaticamente essa ação será desfeita até o estado inicial. Ele não vai concluir a transação. Essa ação vai ser desfeita, ou seja, seu dinheiro vai estar lá intacto.
não vai ser alterado. Por quê? Somente quando tem o retorno da ação, tá? Somente quando tem o retorno da ação é que conclui tudo isso. Então, pessoal, o princípio da atomicidade é isso. Ou seja, caso ocorra erro em determinada transação, todo o conjunto a ela relacionado será desfeito até o retorno ao estado inicial. Ou seja, de onde iniciou-se o processo que você quis ali fazer. Novo exemplo. Digamos que você está fazendo um cadastro, né, de um cliente novo chegou, né? Você cadastrou bonitinho. E aí você preencheu toda a tela de cadastro. Quando você foi apertar em gravar, tá? Em gravar, ele gravou, beleza. E aí a próxima etapa é, digamos que o cliente está querendo comprar alguma coisa no crediário, beleza. Você gravou, né? Você cadastrou primeiro o cliente no seu sistema. E aí agora você vai iniciar o processo para construção de um crediário. Nessa construção de um crediário, no momento que você estava finalizando, desligou-se tudo, deu uma pane elétrica, apagou tudo, o servidor apagou tudo, caiu total. Professor, a ação vai ser, quando voltar tudo ao normal, a ação ela vai ser retomada lá do início do cadastro do cliente ou da finalização do crediário? Da finalização do crediário, o retorno ao estado inicial do crediário. Por quê? Porque o cadastro do cliente foi concluído, gravou, foi para o banco de dados. O que não concluiu-se foi a finalização da construção do crediário. Entendeu-se? Entendeu, galerinha? Faz um joinha. Tô vendo todo mundo que faz o joinha, tá? Faz o joinha aí. Então, pessoal, é basicamente isso. Então, por essa razão, pessoal, que se utiliza muito o banco de dados nesse sentido. Porque como ele faz a gerência, automaticamente ele vai fazendo essa maestria aí, tá? Vai fazendo essa maestria, tá certo? Então, pessoal, para melhorar ainda mais o entendimento, né, essa diferença entre sistema de arquivo e sistema de banco de dados, tem essas duas imagens emblemáticas, tá? Por exemplo, o sistema de arquivo, você percebe que os aplicativos ou até mesmo os usuários, eles acessam diretamente os arquivos, tá? Diretamente os dados. Já em sistema de banco de dados, os aplicativos e os usuários, eles acessam por meio do SGBD. Por meio do SGBD. E o SGBD é que acessa os arquivos, tá? Porque, como a gente já viu, ele é o guardião, ele que vai fazer essa maestria, que vai controlando, né? Para que se possa evitar redundância, que os arquivos realmente sejam guardados da forma correta, que em uma possível falha volte para o estado inicial. Então, assim, é muito importante compreender isso, tá? Ter esse entendimento, porque nós vamos precisar muito para as próximas aulas, tá? Vamos avançar. Conceito básico de banco de dados, de forma simples e direta. Banco de dados é uma coleção de dados relacionados. Pessoal, guardem na cabecinha de vocês. Dados relacionados. Já eu explico para vocês o que seria esses dados relacionados. Então, mas guardem na cabeça de vocês. Palavra relacionados. Tá? Então é muito importante que você compreenda isso. É aí que vai entrar, né, o seu entendimento lá de lógica de programação. Tá? De lógica de programação. E lá em lógica de programação, vocês viram lá que os algoritmos eles são desenvolvidos para trabalhar ou resolver um problema específico. E quando a gente fala em resolver problemas específicos, você cria dados específicos, quer trabalhar com dados específicos, situação específica, objetivo específico. Já que em banco de dados, além desse contexto, tem que ter relação. Tem que ter uma relação. Tá? Mas não se preocupe se você sentiu essa falha lá em lógica de programação, vamos reforçar isso aqui na nossa disciplina de banco de dados. Veja que essa definição de coleção de dados relacionados não estabelece a necessidade dos dados serem armazenados em formato digital. Aí você pergunta, oxe, professor, mas por que isso? Banco de dados não é no meio digital? Sim, é no meio digital. Mas aqui a gente está falando do conceito. É para que você possa entender.
tá? Para que você possa compreender esses dados relacionados. Vamos lá. Alguns livros trazem o exemplo de uma agenda telefônica de papel, com um exemplo bastante didático do conceito de banco de dados. E aqui, pessoal, vamos dar uma pausa para fazer uma reflexão sobre isso, tá? Então vamos aqui junto comigo. Primeiramente, eu queria saber de vocês, tá? O carinha de azul que tá lá no fundo, tá? Que tá aí sentado no sofá. Me diga aí, o que seria essa agenda telefônica de papel? Você já chegou a ver? Já? Não? Vamos lá. Digamos, pessoal, que uma agenda telefônica, ela vem toda organizada por ordem alfabética. Digamos, eu tenho uma anotação aqui anotei aqui no pedacinho de papel aqui, o telefone da Ana Paula. Eu caço lá a parte só dos contatos de letra A e adiciono o contato dela. Isso é uma agenda telefônica de papel, ou seja, eu tenho um livrinho, esse livrinho é organizado por ordem alfabética e dentro de cada letra do alfabeto eu vou guardando os nomes que se iniciam com aquela letra. Então, você percebe aí que tem uma relação. Eu estou guardando informação dentro da minha agenda de papel, mas de forma organizada. E ela tem uma relação por quê? Porque eu estou adicionando de acordo com a letra do meu alfabeto. Letra A, todos os meus contatos com a letra A. Letra B, todos os meus contatos com a letra B. Então, é nesse sentido que você precisa compreender. Banco de dados é uma coleção de dados relacionados. Por exemplo, em uma agenda de papel, né, telefônica de papel, você não vai colocar uma receita de bolo, vai? Você não vai. Se bem que pode existir gente para isso, mas não faz muito sentido. Faz muito sentido? Não faz. Tá? Então, quando formos criar nossos bancos de dados, a gente vai ter que construir relações para que possa se fazer sentido, para que possa existir um propósito, tá? Então, se não houver propósito, não faz sentido ter um banco de dados. Então, por essa razão é que os livros, inicialmente, quando eles trazem esse conceito de banco de dados, ele traz no sentido de que esses dados precisam estar relacionados, tá? Para quê? Para que haja um armazenamento organizado, tá? Então, abriram a mente de vocês, conseguiram fazer essa reflexão? Vamos lá, mais uma vez. Digamos que você tem uma agenda telefônica e essa agenda telefônica é como se fosse a tabela, a sua tabela, tá? Banco de dados, pessoal, são organizados em tabelas, tá? Então, digamos que você tem sua tabela. A tabela, o nome da tabela é agenda. O nome da tabela é agenda. E dentro dessa tabela, os contatos, eles serão organizados por ordem alfabética. Nessa parte aqui será cadastrado todos os contatos que iniciam com a letra A. Nessa parte aqui será organizado todos os contatos que se iniciam com a letra B. Então, você percebe que há uma organização. Você percebe que há uma coisa relacional, tá? Agora, o que não pode existir é, nessa parte aqui, eu vou colocar receita de bolo, numa agenda telefônica. Nessa parte aqui da minha agenda telefônica eu vou colocar meus gastos de cartão de crédito. Não tem nada a ver, tá? Você percebe que você tem uma agenda telefônica tentando fazer uma coisa diferente. E aí você vai lembrar lá das questões de tipo de dados. Quando a gente criar as nossas tabelas, a gente vai dizer exatamente que informação a gente vai querer absorver. Que tipo de informação estará sendo adicionado, tá? Então, pessoal, é importante abrir a mente para isso, tá? Então, banco de dados é uma coleção de dados relacionados, tudo bem? Vamos dar continuidade. Então, pessoal, testando nosso conhecimento, tá? Então, vamos lá. Vamos para a primeira questãozinha aí, olha. Conceito de banco de dados consiste em... Vamos lá? 5 segundinhos para que vocês possam responder, mas dê pausa nesse vídeo, tá? Dê pausa nesse vídeo, pense, leia várias vezes, quantas vezes você achar necessário. 5 segundos para pausar esse vídeo. Deixa parado o tempo que for necessário. Tente responder.
5 segundos. Agora você deu play? Agora que você deu play, não foi? Vamos lá. O conceito de banco de dados consiste em coleção de tipos de dados? Não. Coleção de variáveis relacionadas? Não. Coleção de fragmentos relacionados? Pior ainda. Coleção de logs do sistema operacional? Também não. Coleção de dados relacionados. Essa é a nossa alternativa correta, tá? Então, questão simples aí, para a gente começar a degustar o nosso conteúdo. Então, nada de dificuldade por enquanto, tá bom? É só, digamos, até um colega, né? Um chavão de um colega meu. Vamos atentar aos sinais, tá? Então, é uma coleção de dados relacionados. Então, pessoal, vamos para uma definição mais técnica agora, tá? Porém, tá? Essa definição é um pouquinho mais técnica, mas vamos lá. É considerado muito, tá? Simplista para alguns autores por não contextualizar o termo. Ou seja, ele pega um exemplo lá, bem simples, que foi o exemplo lá da agenda telefônica. Mas Navate, o autor Navate, o ícone da nossa disciplina, tá? Ele disse assim, olha, banco de dados, ele precisa ter 3 propriedades implícitas que contribuem para o entendimento do termo banco de dados. Vamos ver quais são? Segundo Navate, o primeiro é, o banco de dados representa o aspecto do mundo real. Pausa bem aqui agora. Aspecto do mundo real. Professor, agora complicou. O termo redundância até que estava fácil, professor. Agora, aspecto do mundo real. Sim, pessoal. Banco de dados, pense bem, pessoal, por isso que é importante, né, você parar uma pausa e fazer uma reflexão. Banco de dados, pessoal, sempre você vai ter que lembrar que você vai absorver informações que representem algo do mundo real. Tá? Algo do mundo real. Exemplo, digamos que eu vou criar um sistema para cadastrar pessoas. Pessoas é algo do mundo real. E aí você vai cadastrar informações que represente aquela pessoa, que nós chamamos de atributos. Nome, telefone, endereço, e-mail, data de nascimento, e assim por aí vai. Ou seja, se percebe que nós estamos adicionando, tá, dentro do nosso banco de dados, informações que representem o mundo real. Em algumas literaturas, mundo real às vezes é chamado de mini-mundo. Mini-mundo ou universo de discurso, tá? Mini-mundo ou universo de discurso. As mudanças no mini-mundo devem ser refletidas no banco de dados, tá? Então, pessoal, é aquilo que você tem que sempre lembrar. Toda vez que você vai criar banco de dados, você vai criar algo que represente o mundo real. Lá mais adiante, nós vamos falar de entidades. Entidades são essas representações do mundo real. E os atributos são as características da entidade. Show? Vamos lá. E a segunda característica implícita diz que a coleção de dados é logicamente coerente a algum significado inerente. Olha só, segundo Navate, diz que coleção de dados é logicamente coerente com algum significado inerente. Uma variedade aleatória de dados não pode ser chamada de banco de dados. Novamente, reforçando, uma variedade aleatória, ou seja, uma coisa solta, não pode ser chamada de banco de dados. Aquilo que eu falei. Vamos voltar aqui ao exemplo da agenda. Digamos que lá no exemplo da agenda, você tem lá a sua agenda, mas você quer usar a sua agenda para adicionar informações que não é relacionado a contato. Ou seja, meio que perde sentido. Se você tem um banco de dados para armazenar dados pessoais, só vai absorver dados pessoais. Se você colocar coisas aleatórias, vou colocar aqui o nome do cachorro. Vou colocar aqui, ao invés de colocar a cidade, eu vou colocar, né, aqui está exemplo de digitar a cidade, né? Mas não vou colocar a cidade, não, vou colocar o estado.
Ah, não vou colocar o estado não, eu vou colocar aqui, é meu nome. Ou seja, variedade aleatória de dados, ou seja, sem sentido, sem coerência, não pode ser chamado de banco de dados. Tá? Um banco de dados pode armazenar as informações de uma empresa, uma faculdade ou um órgão público. Veja que essas informações estão dentro de um conceito logicamente coerente. Logicamente coerente. Digamos que você foi contratado para trabalhar em um banco de dados cujo seu objetivo era desenvolver ali uma arquitetura de armazenamento para os alunos. Para os alunos. E aí você vai dizer, não, vou fazer tudo aleatório aqui. Eu vou fazer aqui, mas botar aqui qualquer informação. Não vai fazer sentido. Quando você for pesquisar as informações, você vai ver que as informações vão subir para você de forma distorcida. Que não vai refletir o aspecto do mundo real. Banco de dados, as informações que estão contidas no banco de dados, elas têm que refletir o aspecto do mundo real. Vamos pegar o exemplo de uma conta bancária. Digamos que você está lá depositando lá R$500. Se não tiver algo coerente, lógico, interligado, digamos que os R$500 que você depositou lá, pode ser que da noite para o dia vire R$5. Sem nenhuma explicação. Tá? Então assim, por essa razão é que as informações de banco de dados elas têm que ser logicamente coerentes. Tá? Não pode ser uma coisa assim solta. Tá? Não pode ser coisa solta, não pode ser coisa aleatória. Tá? Que senão não vai configurar banco de dados. Banco de dados, sempre lembre, banco de dados, a coleção dos dados, ela tem que ser logicamente coerente a algum significado inerente. Tá? Então não pode haver dados aleatórios, dados soltos, sem sentido. Tá bom? A terceira propriedade afirma que banco de dados é construído e populado, em outras literaturas, você vai ouvir falar em povoado, tá? Então, com dados para uma finalidade específica. E aqui esse conceito de finalidade específica lembra muito um dos conceitos de lógica de programação, que também os algoritmos são projetados para uma finalidade específica. Banco de dados também é trabalhado, né, criado, povoado para uma finalidade específica também. Tá? Então lembre na primeira aula que eu falei para vocês, quem se deu bem em lógica de programação vai ter uma curva de aprendizado bem acentuada. Então por quê? Porque alguns conceitos, né, são bem parecidos. Então pessoal, essa terceira propriedade que eu considero muito interessante, que a construção e o povoamento tem que haver uma finalidade específica. Professor, se eu poderia ser mais claro de um exemplo de finalidade específica, vamos lá. Digamos que você vai criar um banco de dados para armazenar dados de um pet shop. Eu vou cadastrar aqui no meu sistema quem é o dono daquele cachorro, o nome do cachorro e os serviços daquele cachorro que foi colocado à disposição daquele cachorro. Então, veja que há uma finalidade específica para o pet shop. Ou seja, estou armazenando dados que têm uma finalidade específica. Então entendi, professor, entendi. Muito bem que você entendeu. Muito bem. Que por enquanto não tem dificuldade. Tá? Então, pessoal, ele possui um grupo de usuários, um exemplo, ele possui um grupo de usuários bem definidos e com algumas aplicações previamente concebidas, sobre as quais esses usuários interessados fazem acesso aos dados. Não adianta criar um repositório sem propósito, aquilo que eu falei anteriormente. Se não tiver propósito, se não tiver um objetivo, se não tiver uma finalidade específica, não vai fazer muito sentido a existência de um banco de dados. Tá? Então, banco de dados ele precisa partir de uma premissa que tem que haver uma finalidade específica. Tá? Ele tem que atender a alguma necessidade de acesso ao conjunto de dados. Tá? Por exemplo, porque senão não faz sentido. Você vai consultar uma base de dados que você sabe que está errada? Você vai consultar uma base de dados que você sabe que ela não é correta? Você não vai. Você não vai. Tá? Por exemplo, digamos que você está lá consultando um sistema lá, a sua matrícula escolar. Aí você vai lá pesquisar seu nome, aí quando você vai ver, não estou matriculado em outro curso. Poxa, gente, que coisa é essa? Não, mas eu não estou matriculado em outro curso. Então, por essa razão, tem que haver coerência, tá? Tem que haver finalidade específica e que isso seja trabalhado na criação e também
no trabalho em cima dessa plataforma, tá? Internalizando a relação com a agenda telefônica, né, descreve um aspecto do mundo real. Por exemplo, a agenda de papel que a sua família possa usar ou já usou, armazena os contatos amigos, dos familiares e de interesses profissionais. Esses dados são logicamente relacionados, geralmente em ordem alfabética. Cada letra apresenta os contatos com número de telefone, endereço e outras informações. Novamente, esses dados são logicamente relacionados, geralmente organizados por ordem alfabética. Por fim, existe um propósito para a existência da agenda. Todos da casa podem ter acesso rápido aos contatos familiares. Então, vamos para mais uma questãozinha para a gente testar nossos conhecimentos. Com relação aos conceitos e às definições de bancos de dados, assinale a alternativa correta. Nesse exato momento, eu peço que você dê uma pausa nesse vídeo, tá? E que você respire um pouquinho, leia essas alternativas quantas vezes for necessário e depois você dê um play. 5 segundos. Você deu um play? Você tem certeza? Não trapaceou? Vamos lá. Primeira alternativa. Um banco de dados não é formado por um conjunto de arquivos, mas sim por um conjunto de dados com as mesmas características. Falso. Falso. Vamos para a letra B. Um banco de dados é um conjunto de dados organizados, beleza, show de bola, com o objetivo de armazenamento persistente de dados, perfeito, que possui mecanismo de manipulação e recuperação de informação. Perfeito, pessoal. Não tem nem o que se discutir. Não tem nem o que se discutir, tá? Alternativa correta, alternativa B. Mas vamos ler o que é que tem de errado nas outras alternativas. Um banco de dados é um conjunto integrado de dados não relacionados logicamente. Nós já falamos demais, né, pessoal? Banco de dados, né? Os dados devem ser obrigatoriamente relacionados logicamente, tá? Então, o não relacionado é que tornou a alternativa C errada. Vamos para D. A melhor definição de banco de dados é que ele é uma representação estática, vista que os dados não podem sofrer alterações temporárias. Que é isso, pessoal? Todo dado ele pode sofrer um update. Todo dado ele pode sofrer um update, tá? Então, é errado isso aí. Não pode ser isso. Banco de dados é uma estrutura de compartilhamento parcial, ou seja, os dados existem em um banco de dados, na existência de um banco de dados, não podem ser compartilhados por várias pessoas, apenas uma pessoa por vez. Errado, né, pessoal? Aí que a gente viu que a vinda do SGBD, do Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados, ele veio para suprir isso aí. Isso aí está se tratando de redundância não controlada, aquilo que a gente viu lá na primeira aula, tá? Então, falso também. Então, alternativa correta, letra B de bola. Vamos para mais uma? A respeito de SGBD, assinale a alternativa correta. Dê uma pausazinha nesse vídeo, tá? Respire um pouquinho, 5 segundinhos. Deu pausa no vídeo? Vamos lá. Um SGBD, por definição, não é flexível, dado a dificuldade de mudar a estrutura de dados quando os requisitos mudam. Falso. Falso, não é nada disso. Não é nada disso, tá? Um SGBD é um software que não prevê função de definição, recuperação ou alteração de dados. Eu acabei de falar, né, na alternativa anterior, né? Que os dados via SGBD você pode fazer tanta modificação do tipo quanto uma alteração do dado. Então você pode fazer muitas coisas. Então assim, dizer que não faz recuperação, que não faz alteração é falso, tá? Falso mesmo. A consistência de dados, letra C, tá, pessoal? A consistência de dados é o princípio que determina a manutenção de determinado dado em vários arquivos diferentes? Não
Não. Letra D. Conforme o princípio da atomicidade, caso ocorra erro em determinada transação, todo o conjunto a ela relacionado será desfeito até o retorno do estado ao estado inicial, como se a transação nunca tivesse sido acontecida. Perfeito, tá, pessoal? Essa é a alternativa correta, tá? Falamos isso demais, tá? É uma das grandes vantagens de se utilizar SGBD. Se acontecer alguma falha, seja pelos mais diversos fatores, tá? Mesmo que já tiver sofrido alguma etapa, mas se não houve a conclusão, toda a ação é desfeita para o estado inicial, como se a transação nunca tivesse sido executada. Certinho? Vamos lá? Para mais uma alternativa, a última alternativa. Última questão, perdão. As funções de um sistema de gerenciamento de banco de dados incluem 5 segundinhos para que você possa clarear sua mente, tá? Dê pausa, leia com carinho, depois você dê o play novamente. Inclusive essa alternativa tem até uma pegadinha. Espero que vocês possam observar. Eu vou dizer só no final. Vamos lá? Deu play? Vamos lá. Vamos para nossas alternativas, tá? Vamos lá. Gerenciar, ó a pegadinha, backup. Ó como foi escrito backup, tá? Então, geralmente trouxe essa palavra em português mesmo, né? Na nossa leitura, backup, pois teve um aluno que me procurou, professor, como é que se escreve backup? Eu passei a palavra em inglês para ele. E aí eu falei, não, na minha próxima aula, eu vou colocar backup em português para que ele possa fazer a leitura, tá? Mas geralmente a gente traz o termo backup em inglês mesmo, tá? O termo backup em inglês. Eu trouxe em português como pegadinha. Então vamos lá. Gerenciar o backup e a recuperação de dados, bem como o escalonamento de processo no processador. Não, isso aqui não tem nada a ver com nossa disciplina. Isso aqui foi lá em sistemas operacionais, tá? Isso é lá em sistemas operacionais. Então a alternativa A está desclassificada. B. Gerenciar o sistema de arquivos e segurança do banco de dados. Gerenciar sistema de arquivos, pessoal, também está lá na nossa disciplina de sistemas operacionais também, tá? Letra C. Gerenciar a entrada e saída de dispositivos, linguagem de acesso ao banco de dados e a interface de programas e aplicações. Vamos lá. Gerenciar a entrada e saída de dispositivos também foi lá na disciplina de sistemas operacionais. Uma interface de programas de aplicações também lá na nossa disciplina lá de sistemas operacionais. Então letra C também está errado. Letra D. Gerenciar a integridade dos dados, o dicionário e o armazenamento de dados, bem como a memória do computador. Não, pessoal, memória do computador também é lá em sistemas operacionais. Transformar e apresentar dados, controlar acesso de multiusuários e prover uma interface de comunicação com o banco de dados é papel do SGBD. Então, a alternativa correta, pessoal, letra E, galerinha. Então, pessoal, espero que tenham gostado dessa aula, tá? Deixo novamente as mesmas referências para que vocês possam se debruçar e se aprofundarem mais, tá bom? Aguardo vocês na nossa próxima aula e até mais!